Olá, hoje a gente mergulha num assunto recente, bastante delicado. Um evento trágico na Indonésia que envolveu uma brasileira, a Juliana Marins. A ideia é tentar juntar as informações que saíram para entender o que aconteceu, os desafios todos, né, e como infelizmente a história terminou. Vamos olhar para os detalhes do acidente lá no vulcão Rinjani, como foram as buscas que foram super complexas e as dificuldades que apareceram nesses dias que foram de muita angústia. A Juliana tinha 26 anos, era de Niterói, no Rio. Pelo que se sabe, publicitária, dançarina, gostava de aventura, tinha experiência nisso. Ela estava numa viagem pela Ásia desde fevereiro, mais ou menos, e aí, durante essa trilha no vulcão, ela sofreu uma queda bem grave. Exato. O que os relatos indicam, né, é que ela estava fazendo a trilha com um grupo e, bom, parece que ela demonstrou cansaço, pediu para dar uma parada. A informação que circulou muito pela família é que ela pode ter ficado para trás um pouco antes de cair. Isso na madrugada de sábado, lá na Indonésia. No começo, falaram numa queda de uns 300 metros da trilha, mas parece que não foi bem uma queda vertical, sabe? Ela teria deslizado. E aí foi se afastando cada vez mais, chegou a 600 metros, depois talvez até 900 metros do ponto inicial. O terreno era muito instável. Nossa. E teve aquela questão dos drones logo no início, né? Isso trouxe uma esperança, mas ao mesmo tempo muita apreensão. Outros turistas conseguiram filmar. Sim, essas imagens foram, assim, cruciais no começo, porque mostravam ela viva, ela se mexia, embora parecesse com dificuldade, claro. Só que imagens feitas depois já mostravam ela imóvel. E o lugar, nossa, o lugar era um fator complicador gigantesco. É um terreno vulcânico, sabe? Muito íngreme, instável demais, escorregadio, descreveram como cascalho solto, tipo brita, e muito perto de um abismo. Chegar nela era uma operação de risco extremo por si só. E isso leva direto para os desafios do resgate, né? As condições do tempo e do local foram obstáculos enormes, pelo visto. Sem dúvida. As equipes de resgate enfrentaram, assim, barreiras imensas. Tinha muita neblina, uma neblina bem densa que limitava demais a visibilidade. Em vários momentos, era quase impossível enxergar direito. E a altitude do Rinjani, né? Mais de 3.000 metros. Isso, junto com o terreno instável que a gente falou, tornava o resgate por helicóptero quase inviável na maior parte do tempo. Eles até tentaram algumas vezes, mas tinham que retornar. Por causa disso tudo, nos primeiros dias, as buscas acabavam sendo interrompidas no meio da tarde, lá pelas 4 da tarde, hora local. Puxa vida, e no meio dessa dificuldade toda ainda teve o problema das informações que não batiam, né? Informações conflitantes. Imagina a angústia da família com isso. Com certeza, foi um período de muita confusão mesmo. No começo, saíram notícias divulgadas por autoridades de lá e que chegaram a ser repercutidas aqui pela embaixada. Diziam que a Juliana tinha sido resgatada já no sábado, que tinha recebido suprimentos, mas logo depois a família veio ao público desmentir isso. Afirmaram que ela não tinha recebido ajuda nenhuma naquele momento. Chegaram a circular uns vídeos que depois foram apontados como falsos, sabe? De um suposto resgate que não tinha acontecido. Essa desinformação no momento tão crítico é devastadora, né? E aí, diante dessa incerteza toda da demora que parecia acontecer, a família fez uma coisa bem forte, né? Usou muitas redes sociais. Sim, e isso foi notável. A família começou uma mobilização digital, assim, impressionante. Criaram um perfil, acho que no Instagram principalmente, e rapidamente conseguiram mais de 1.400.000 seguidores. Teve apoio de gente famosa, da sociedade em geral. Essa pressão online virou uma ferramenta muito poderosa, quase um canal diplomático ali paralelo, né? Para cobrar mais ação, mais efetividade das autoridades, tanto de lá quanto daqui. Foi um exemplo bem claro do poder que essa mobilização social tem hoje em dia. Apesar de que eles também tiveram que lidar com golpes, pedindo para as pessoas não fazerem doações em dinheiro, o que é triste também. E mesmo com todo esse esforço, com as equipes de resgate se superando, chegando a acampar lá no local, trabalhando mais horas para tentar alcançar a Juliana, a notícia que ninguém queria ouvir acabou chegando, depois de dias de muita aflição. Infelizmente, sim. Foi depois de mais de 70 horas que ela resistiu ali, em condições extremas, né? Sem comida, sem água, segundo os relatos. A confirmação veio no 4º dia de buscas. A família comunicou que ela tinha sido encontrada, mas sem vida.
Uma notícia de uma tristeza imensa para todo mundo que acompanhava e torcia. O pai dela, inclusive, estava a caminho da Indonésia, mas teve problemas na viagem, atrasos. E é importante dizer que, mesmo depois de encontrarem, a operação para retirar o corpo ainda era muito complexa. Precisaria ser retomada com calma, por causa das dificuldades do local que continuavam, né? Fica aqui nosso sentimento, nossa solidariedade à família, aos amigos da Juliana nesse momento de dor tão profunda. Olhando para tudo que aconteceu, a gente vê uma sequência trágica. Um acidente num lugar de natureza incrível, mas perigoso por natureza também. E tudo isso foi agravado por condições de tempo extremas e pela complexidade gigantesca de um resgate técnico numa montanha daquelas. Fica a reflexão, né? Sobre os limites mesmo, as dificuldades enormes que existem nesse tipo de resgate em lugares remotos, de alto risco. Fatores como o clima, o terreno, a altitude, eles podem limitar demais as opções e a rapidez da resposta. E levanta também uma questão importante sobre como a informação circula nessas crises, a necessidade de checar tudo com cuidado e o impacto doloroso que a desinformação pode ter, né? Principalmente para quem está vivendo a situação. O que será que a gente pode aprender sobre comunicação,